mas falar sobre o impacto dessa decisão na vida da gente, nós brasileiros. A previsão de arrecadação, segundo o governo, era de 17 bilhões de reais, como a Camila falou. O governo queria taxar em 18% a receita de jogos, mas o relator Carlos Zaratini manteve a alíquota de 12%, reduzindo a arrecadação prevista em 1,7 bilhão em 2026. A gente conversa agora com o economista César Bergo para nos ajudar a entender os impactos econômicos dessa derrubada da MP do IOF. Bom dia. Bom dia, Rafael. Um prazer estar com vocês aí. César, já começo te perguntando como você acha que vai ser o plano B do governo para reverter essa derrota. Afinal, não tem mais alternativa, ele tem que partir para outro caminho. Quais são esses caminhos? Existem esses caminhos? Ô, Rafael, é muito difícil, né? A derrota, ela, além de perder uma arrecadação, existe uma previsão de retenção de gastos. Então, é um valor considerável para que o governo possa fazer alguma medida e alterar. Eu acredito que o caminho é contingenciamento e bloqueio de orçamento, e o governo fala em aumento de impostos. A gente viu claramente que o aumento de impostos não passa na Câmara. Essa derrota aí mostra que praticamente 2/3 do Congresso, no caso a Câmara, está contrária às intenções do governo de aumentar impostos e não reduzir despesas. Nós vimos uma vitória do governo na semana passada com relação à questão da isenção do imposto de renda. Isso acabou reduzindo também a arrecadação, a perspectiva de arrecadação, e também, concomitantemente, não houve um ganho importante, né, de impostos que possa possibilitar o equilíbrio das contas públicas. Então, eu acredito que o plano B do governo vai ser muito discurso e vai ser uma medida não muito popular, porque o ano que vem nós temos a eleição, e você aumentar impostos e não reduzir despesas acaba impactando diretamente nas contas públicas e indiretamente na inflação também, viu, Rafael? Ô César, outra questão que eu trago é que, como a gente deixou aí claro, é uma perda de arrecadação de 17 bilhões de reais. É até difícil para nós mensurarmos o que é 17 bilhões, né? Realmente é muito dinheiro. Então eu queria também entender quais áreas vão ser afetadas por essa derrubada da MP, até porque, como você deixou claro, se o governo vai usar discurso, ele provavelmente vai usar nesse discurso essas áreas afetadas, tentando colocar essa culpa na Câmara dos Deputados, que, né, votou pela derrubada. Então, seriam essas áreas afetadas que a gente pode ver por conta dessa perda de arrecadação? Nesse primeiro momento, a gente viu que o governo cortou saúde, cortou o Ministério da Cidade e deixou a educação de fora. Então, nesse segundo momento, pode ser que a educação tenha algum tipo de contingenciamento e também, não tenha dúvida, as emendas parlamentares. Me parece que é o trunfo do governo dizer que vai cortar as emendas parlamentares, né, para atingir esse objetivo. Porque a previsão de arrecadação para esse ano, 2025, era 10 bilhões. E também uma contenção de despesas na faixa de 4 bilhões extras, né, além daqueles 12,1 bilhões que o governo acabou retendo. Agora, o importante aí é dizer o seguinte: nós nem votamos ainda o orçamento de 2026. Então, o Congresso está atrasado nessa decisão, viu, Rafael? Isso adiantou a minha pergunta, né? Porque os técnicos do governo estão falando que a derrubada vai afetar o orçamento de 2026 e eu queria entender como é que isso vai acontecer, já que ele nem foi votado ainda. Nós temos aí uma previsão, né, de déficit fiscal para 2025, que o governo já admite em torno de 30 bilhões, que fica ali no teto ali do arcabouço fiscal. Para o ano que vem estava previsto um superávit. E me parece que fica descartado também essa possibilidade de superávit. E não havendo superávit, existe um corte obrigatório nas despesas do governo. Bom, nesse aspecto, nós temos que a lei de diretrizes orçamentárias encaminhada ao Congresso não foi ainda pautada e nem votada. Estava previsto para ser em setembro. Nós vamos ter problema em 2026 também. Que lembramos que em 2025, só em abril que foi sancionada a lei de orçamento. Então, esse orçamento ele está penigando, porque o governo não consegue arrecadar. Esses valores todos que nós comentamos aí, estava previsto não só no orçamento de 2025, como em 2026, não vai conseguir. Então, o governo vai ter dificuldade realmente de fazer a sua gestão, sobretudo no tocante às despesas. E tem também o aspecto importante, que o Congresso, além de não votar, né, o aumento da arrecadação, ele acaba aumentando despesas, como foi o caso aí da Previdência. Então ele votou lá com relação à questão da saúde, aumento dos salários lá dos servidores da saúde,
isso tem um impacto decisivo na questão da despesa e o governo também aumentando a despesa de pessoal. Isso tudo cria um problema enorme para o orçamento de 2026, viu, Rafael? César, você falou aí sobre a provável impossibilidade de conseguir esse superávit, que é uma promessa para o ano que vem. O quão se o governo de fato não conseguir esse superávit, o senhor acredita que isso vai impactar, isso misturando aqui um pouco com a economia e política, pode impactar na campanha do presidente Lula para a reeleição em 2026? Eu acredito o seguinte, o governo está num discurso importante porque os indicadores econômicos estão melhorando. Tem essa questão dos Estados Unidos também, que favorece, no caso, o presidente Lula, porque houve um entendimento aí com relação às tarifas. Isso pode melhorar um pouco o cenário para 2026. Além disso, nós temos uma taxa de juros elevadíssima, né? E pode acontecer que o Banco Central comece já 2026 reduzindo a taxa de juros. Então, são elementos positivos que favorecem o governo. Do outro lado, nós temos um Congresso dividido e, obviamente, a maioria da oposição ela está mandando no Congresso, sobretudo as chamadas pautas bombas, né, que é aumento de despesa do governo sem concomitante arrecadação. Mas existe uma determinação do Supremo Tribunal que para cada aumento de despesa tem que ter uma arrecadação. Então o Congresso vai ter que observar isso. Então isso dá uma certa tranquilidade para o governo, embora as dificuldades é hora de confronto, é hora de entendimento. Se o governo partir para o confronto, ele tem tudo a perder, como mostrou os números aí da votação da rejeição da MP que nós vimos agora, viu, Rafael? E César, você falou sobre a necessidade do governo ter que usar discurso para poder, né, sair um pouco dessa derrota tão grande. E aí eu trago exatamente o que o presidente Lula disse ontem, né? Ele disse assim, abre aspas, essa medida reduziria distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais, dos mais ricos. Fecha aspas, ou seja, adaptando aí o discurso para chegar mais perto da população, para que ela entenda o que é que representaria essa MP, essa votação. O que é que ele quis dizer com isso e como você acha que isso já significa então que ele está adaptando o discurso para poder informar a população do que é que de fato aconteceu, para não ficar só nessa seara de números e siglas? Olha, Rafael, é perigoso essa opção do governo aí, porque pode ser um tiro no pé, porque ele está agredindo os ricos, né? Não só nessa medida agora que nós estamos vendo, como também lá da medida da isenção de imposto de renda, dizendo que vai cobrar dos mais ricos. Lembrando que quem mantém o funcionamento da economia no Brasil são esses mais ricos. Então, eles que geram emprego, eles que geram renda. Então, o trabalhador vai começar a ter dificuldade em encontrar emprego. Então, o empresário ele vai deixar de investir. Com essa taxa de juros, muitas vezes ele está optando em mercado financeiro em vez de investir na produção. Você tem esse discurso aí de que vou cobrar dos mais ricos, uma hora os mais ricos acabam, né? Então é perigoso o governo enveredar por esse discurso aí, porque tem uma grande quantidade que mantém a economia funcionando, e a economia funcionando, você mantém os mais pobres, de alguma forma, as rendas, os salários, os empregos. Então, eu acho que tem um prazo de vencimento esse discurso do governo, ele tem que tomar um cuidado muito grande, e não tenha dúvida de que existe uma necessidade de diminuir a desigualdade do país. O Brasil conseguiu muitos avanços nessa área aí, o governo realmente tem agido positivamente, mas essa questão de ficar falando que vai cobrar dos mais ricos, uma hora acaba. Então, não tenha dúvida de que deve fazer o que deve ser feito, por exemplo, a desoneração, que aumentou bastante, os incentivos fiscais, talvez o governo tenha mais de 1 trilhão aí para trabalhar isso aí, para melhorar a arrecadação, conversar com o Congresso está arredio também nessa proposta de você fazer a desoneração. Então, tudo isso é importante nesse momento. Agora, o mais importante, Rafael, é o governo se entender com o Congresso. Isso tem impactos diretos na economia e esperamos que isso avance bastante nessa interlocução entre governo e legislativo para que a economia não sofra o que está acontecendo nesse momento, porque as contas públicas elas têm que estar equilibradas, ou seja, o governo tem que conduzir contas públicas no mesmo sentido da questão da política monetária. Não adianta você fazer uma política fiscal expansionista quando você tem uma política monetária retracionista. É importante que o governo veja isso e eu acredito que, seguindo esse script, o governo pode buscar uma solução para essas questões que nós estamos discutindo agora.
César, você falou aí de um ponto que eu acho que é essencial, que é essa busca do governo de tentar fazer as pazes com o Congresso. Por quê? Porque o ministro da Fazenda disse ontem que essa decisão foi usada como arma política contra o governo em 2026. E aí eu sei que a gente está falando de economia, mas não tem como falar de economia sem falar de política. Então, te questiono, você acha que essa decisão da Câmara foi menos baseada em objetivos econômicos e mais em questões políticas, como o ministro Fernando Haddad falou? Sem nenhum problema, Rafael, porque eu sou sociólogo também, então acho que essa questão política eu posso comentar também. Do ponto de vista político, eu acho que é um erro cometido pelo governo colocando esse discurso de belicosidade, né, de guerra, né? Não é o caso, tá? É importante se conversar no bastidor, tentar um entendimento. Agora, não tem a menor dúvida que a questão política está colocada na mesa, ou seja, a eleição de 2026 já começou, como você já comentou anteriormente, há muito tempo. Então, existe uma intervenção por parte dos governadores também, sobretudo da oposição. É importante que haja um entendimento nesse sentido, porque a tendência é que esse placar que nós vimos agora, quando se tratar de questões de colocar dinheiro na mão do governo, vai se repetir. Então, é necessário a interlocução, a integração, o entendimento com o Congresso, para que o governo possa governar em 2026, sobretudo na questão econômica, que vai ser muito difícil, não tenha dúvida, viu, Rafael? O senhor acha também que pode ter sido uma forma de fazer com que o presidente Lula não se perceba tão popular quanto está acontecendo? Porque o que a gente viu recentemente, né? Foi a votação da questão do imposto de renda até quem ganha R$5, foi unânime, e realmente o governo usou isso como uma vitória, né, extrema do governo, desse governo atual. O senhor acredita que também tem uma parte aí de resposta da Câmara dos Deputados, meio que para dizer, baixa a bola, Lula? Tem uma tentativa, né? Porque, na verdade, o Lula ele já é uma pessoa popular, conhecida, e realmente ele acaba se dando, se entendendo, né, com tantas, até com a oposição também. Então, é um governante que mostra sua competência, aí não tem a dúvida. Agora, eu vejo, sim, isso que você colocou, que é para diminuir um pouco a importância do Lula no cenário político, porque praticamente ele está na frente das pesquisas, e aí a direita ela quer colocar um nome importante, mas eles não têm esse nome ainda, então esse desequilíbrio é mais proporcionado pela própria direita do que pelo presidente Lula. Pelo contrário, o presidente Lula está mostrando muita força nesse momento, muita vitalidade também, que é importante, que as pessoas questionam realmente a idade do presidente Lula, mas eu acho que ele mostra muita força, e nesse sentido, acho que a oposição vai acabar quebrando a cara, porque não tem a menor dúvida de que esse fator pessoal do presidente Lula ele vai continuar, e não adianta querer fazer, personalizar, vamos dizer, esses ataques. Eu acho que a direita ou a oposição ela tem que mostrar um candidato e mostrar desde já a sua política, né, as suas propostas para um governo que pode acontecer a partir de 2026. Mas acredito que, nesse momento, não adianta essa estratégia focar no presidente Lula, porque ele já mostra muita força, ele está saindo de certas sinucas de bico, vamos dizer assim, né, entre aspas, muito importantes. Agora nós estamos vendo a questão internacional, nós estamos vendo agora internamente também muitos avanços no campo social. Então, acho que a oposição ela deve realmente centrar nas suas propostas políticas, nas suas propostas de governo e não necessariamente num ataque direto ao presidente Lula, viu, Rafael? É isso, César, muito obrigado pela tua participação, você sempre nos ajudando aqui nos programas do Metrópolis e aqui também no Acorda Metrópolis. Um abraço, Rafael, estou sempre à disposição. Olha,